Seguimos agora com as notícias aqui de São Paulo. Renan Suquevicius já conosco, já entre nós. Renan, para falar de contradições e de polêmicas envolvendo o caso do deputado Arthur Duval. Só resumindo, a comissão de ética pediu a cassação, o relatório pedia a cassação, isso foi votado por unanimidade, foi aprovada a cassação, mas agora fica para quando no plenário? Para maio? Ainda tem todo um processo que vai ser seguido, né? Tem algumas etapas e a previsão é de que em maio haja uma definição do caso dele, para essa punição ser aprovada, né? A cassação dele ainda precisa ser analisada em plenário e ter votos favoráveis, pelo menos de 48 dos 94 deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Caso essa punição seja aprovada, Arthur Duval pode perder os direitos políticos por 8 anos e só poderá voltar a disputar eleições a partir do ano de 2032. Ele se posicionou depois de ontem, né, dessa sessão que a gente acompanhou, inclusive aqui na Band News FM. Ele disse em nota que lamenta que os membros do Conselho de Ética tenham deixado a justiça de lado para promover uma perseguição política contra um opositor, aspas dele, da nota, e que não há dúvida de que a cassação do mandato seria uma medida descabida. A gente vai tratar desse assunto no Band News São Paulo, segunda edição, falaremos de outros assuntos também importantes da capital, mas tem um trecho que eu acho que é legal a gente trazer aqui para essa nossa discussão no Entre Nós, que é do relator do caso, deputado delegado Olim, que ao fazer a leitura do caso, relembrando do que aconteceu, dos áudios que o Mamãe Falei compartilhou com amigos se referindo às mulheres ucranianas. Sim. O relator do caso, ele não consegue falar uma das palavras que são essenciais do caso. Vamos ouvir. Teria divulgado pela mídia conjunto de áudios do teor sexista e misógino, logo a seguir outras 19... Ele estava tentando aí falar misoginia, um ato misógino, que é um ato motivado por ódio, repulsa às mulheres ou ao que representa o feminino. Essa fala do deputado delegado Olim, ela é muito importante porque ela quase meio que desmonta o fato do processo existir, né? Ele não parece saber o que é essa misoginia, que é basicamente o motivo desse processo. Isso nos lembra de um outro caso que a gente acompanhou aqui na Band News FM, envolvendo a deputada Isa Pena e o deputado Fernando Cury. Ele foi gravado apalpando ela no plenário da Lesp, e essa punição demorou e resultou em 6 meses de afastamento para ele, né? A sensação que fica no pouco é que tem mais, o que vale mais é esse apoio político, né, que as pessoas têm, que os políticos têm, do que exatamente os casos, nesses casos que a gente está relatando, tanto da Isa Pena quanto dessas falas do deputado se referindo às mulheres ucranianas, que são falas machistas, são falas misóginas, né? Na verdade, o julgamento é político. E é óbvio que a pressão da opinião pública, a repercussão que houve em relação ao caso do deputado Arthur Duval e a pressão da opinião pública foi o que fez com que, nesse caso, a punição que é pedida agora, que é a cassação do mandato, seja maior do que aconteceu com a Isa Pena. Na verdade, o erro não está em pedir a cassação agora. O erro está, no caso da Isa Pena, primeiro a Comissão de Ética ofereceu 119 dias de afastamento e depois conseguiu prorrogar para 180 dias de afastamento. Porque um deputado em plenário tocar os seios de outra colega é crime. E o que o Arthur Duval falou contra as mulheres é misoginia. Se o delegado Olim sabe pronunciar a palavra ou não, ele vai ter que aprender agora, porque, inclusive, o que ela significa. Mas, assim, o Mamãe Falei pode usar, o deputado Arthur Duval pode usar isso como um argumento de autodefesa. Mas veja bem, eu estou sendo perseguido. Na verdade, o erro está lá atrás. O erro é o outro deputado ter sido poupado e ter sido só afastado. Porque, senão, nunca se pune o crime contra a mulher. A aversão, o ódio à mulher, o desrespeito, e nunca a gente chega numa situação em que isso vai acabar. Se continuar. Agora, é verdade que o julgamento é político. O julgamento numa casa política é político. E a pressão funcionou muito nesse caso, como tem que funcionar. Nesses casos de preconceito, seja contra as mulheres ou outras minorias, LGBTs, negros... Pessoas com deficiência, às vezes é difícil você provar, porque é uma coisa que a pessoa sente. Né? Como é que você prova essa sensação? E nesses dois casos a gente tem um material, o áudio, e a gente tem as imagens de dentro do plenário da Lesp. E mesmo assim, isso às vezes não é suficiente para provar. E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o preconceito, a pessoa que é a vítima do preconceito, recebe um olhar silencioso. E aí ela fala assim, ela denuncia, ela fala o que ela viveu, virou mimimi. Porque a pessoa vai ser criticada porque está inventando coisa. Então, assim, dar voz para quem é vítima de preconceito, para quem é vítima desse tipo de crime é muito importante. Mas você pontuou bem,
Esse caso vai dizer o quê? Vai dizer que não tem? Ele assumiu que a fala é dele, assim como a imagem mostrava o deputado tocando a colega. Então, é isso, não tem como negar. É grave, tem que ser punido.